Pronto, gente. Vamos começar? Bora, já podemos começar. Bora. Pronto. Deixa eu ir para a apresentação aqui. A gente, nesse projeto dos Encontros Pythons, a gente vai trabalhar a implementação de um projeto de portfólio usando o Django. Vocês estão conseguindo ver a apresentação aí? Então, né? Sim. Show de bola. Pronto. Os Encontros Pythons, que é um projeto de extensão da UERN, cujo objetivo a gente tem basicamente evangelizar o pessoal para o Python. Tanto que no ano passado a gente faz evento de organização de viagem para o Python Nordeste, para comitês de organização envolvendo programação. Desse ano específico, mas a gente tem uma série de 10 eventos que a gente vai lançar ao longo dos anos. Esse é o primeiro evento de abril, hoje do dia 5 do projeto, e no dia 10 também terá uma palestra de uma ex-aluna que vai falar sobre análise de dados com Python, no qual a gente vai fazer a divulgação ainda. Nesse projeto do portfólio, deixa eu mostrar o que vocês irão implementar aqui. Estão conseguindo ver a tela cheia agora? Ok. Esse vai ser o portfólio que a gente vai fazer. Eu até fiz uma instalação minha, coloquei uma foto de um gatinho aqui. Vocês vão poder colocar o nome, a área que vocês querem seguir, a parte sobre, os projetos e as destaques que vocês utilizam também. Vai ter uma abazinha especialmente para o carrossel, nos projetos específicos das suas linguagens. Isso aqui foi basicamente feito com a mistura de JavaScript e CSS também. Deixa eu aceitar o cidadão aqui. Vocês podem colocar seus projetos de destaques. Cada projeto esse é de verdade, no caso. Tanto que você clicar aqui, você será direcionado à aba específica do projeto em que eu fiz. Pronto, vamos seguir. Alguém tem alguma dúvida sobre implementar? No caso a gente vai vir durante a própria apresentação aqui. Vocês podem configurar também. Não quero verde. Tem a configuração de cores para mostrar para alguma reunião de alguma vaga específica. Se eu gosto de PHP, eu coloco o azul. E vai fazendo as alterações que vocês quiserem, no caso. Seguindo nossa apresentação aqui. O nosso objetivo desse curso era basicamente introduzir os conceitos básicos do Python e desenvolver as soluções lógicas com programação usando o Django. Vocês vão arquitetar um projeto Django e também vão saber como é que personaliza. Além disso, a gente tem o objetivo de preparar os desenvolvedores para a criação de projetos em Python. Esse era o sumário da apresentação. A gente vai começar com a instalação e a configuração do ambiente e a instalação do framework Django. Vamos lá. Começando. O que é o Python? Para quem caiu de paraquedas nessa live, o Python é basicamente uma linguagem de programação de alto nível. É uma linguagem mais próxima de como os humanos falam e se comunicam, sendo mais abstrata e fácil de atender. Diferente de linguagens como o C e o Java, onde você tem que especificar cada variável e cada definição, o Python vocês vão ver que é bem mais simples. No caso também tem a sintaxe legível, você usa comandos e estruturas parecidas com o inglês e o português, como o if de si, o while de enquanto, o print de escreva, e tem a independência do hardware, que pode ser usado em diferentes tipos de computador, sem depender diretamente da arquitetura ou de máquina. Tem também o caso da abstração, que o Python esconde os detalhes complexos, como gerenciamento de memória e registradores, que caso vocês fizessem um projeto usando a linguagem C, teria que configurar. Hoje em dia o Python é utilizado em diversas áreas. Basicamente, o que mais vocês irão escutar falar é que o Python é uma linguagem mais voltada para a área de análise de dados, como também ideal para script, desenvolvimento web e IA também. É a escolha popular para várias tarefas. Como você é uma linguagem versátil, vocês podem utilizá-la em diversas coisas. Basta instalar a biblioteca específica, no caso. A história do Python. Para quem pensava que Python era alguma referência a algum tipo de cobra ou algo assim, na verdade o nome do Python é referência ao programa Monty Python da TV da BBC. Esse Monty Python, que inclusive tem um filme muito bom chamado do Cálice Sagrado,
Um filme é um grupo de comédia, no caso. Tem basicamente vários filmes e vários sketches de comédia. Por conta que o criador, o Gildon Van Rossum, era fã desse grupo, ele nomeou a linguagem específica com esse nome. Que no caso, antes do Python, o criador, ele trabalhou numa linguagem chamada ABC. Era uma linguagem usada na época que ele estava trabalhando uma específica. O Python seria basicamente a evolução daquela linguagem. Que o principal objetivo do criador era fazer um código legível, limpo, simples, próximo da linguagem natural, diferente das linguagens que eram populares daquela época, como o Java e o C. O Python também tem suporte à programação estruturada, orientada aos objetos e funcional. Aí vamos lá. Aqui é um exemplo de como se dá as variáveis no Python. Vocês vão ver lá aqui no Django, vão estar basicamente dessa forma. Em vez de você não precisa declarar especialmente o tipo da variável, colocar int nome, string nome, int nome, float altura, diferente de outras linguagens. Aqui são também os tipos de variável do Python, como também você pode ver um tipo string, o tipo inteiro e o tipo float. Uma outra coisa que vocês verão lá no Django, nas configurações, serão as listas e também os dicionários. Uma lista é basicamente uma estrutura de dados que armazena múltiplos itens em uma única variável, que seria uma forma de array também. No caso, o nome se dá array, que é em inglês, né? Pode conter diferentes tipos de dados, int, strings e texto, e são mutáveis, podem ser alterados após a criação também. O Django, no caso, ele é um framework do Python. O framework é uma estrutura ou conjunto de ferramentas que facilita o desenvolvimento de software, fornecendo abstrações e funcionalidades pré-definidas para resolver problemas comuns. Até você consegue fazer um site do zero do Python, só com as ferramentas nativas. Mas com Django vai facilitar muito a sua vida. A gente vai ver lá na frente que basicamente vai fornecer todos os códigos e a estrutura ideal do Django. Vai ter o Django admin, os modules para o banco de dados, a estrutura para você renderizar no front-end. O que seria também o Django, o framework que a gente vai trabalhar? O Django ele é um framework de alto nível escrito em Python que promove o desenvolvimento rápido e limpo. Ele segue a arquitetura MVT, que é Model View Template. É uma variação do MVC. Que diferente do MVC, vocês vão ver que o MVC terá o controle, o view e os models. No MVT, que é o Django utiliza, basicamente a view ele assume o controle, a funcionalidade do controle, que vocês vão ver que as rotas ficam basicamente na view também, para você configurar e puxar do banco de dados. O Django, deixa eu passar aqui. Ele foi criado em 2003 por dois criadores, basicamente, o Adrian Olotovsky e o Simon Winland. Ele foi criado para fazer as demandas de um jornal chamado Jowett. É um jornal que é um pouco antigo, ele vai de 1858 e está vivo até hoje, do Kansas dos Estados Unidos. Tem data desse jornal desde 1941, no caso. É um pouquinho antigo ele. Os desenvolvedores se lançaram o famoso framework Django, aí também... Basicamente, o nome Django se dá ao nome de um guitarrista cujos dois criadores eram famosos, que é o tal do J.L. Hayton, era um guitarrista de jazz no caso, que por ser fã, eles nomearam o framework com esse nome. Vocês vão ver que várias linguagens vão ter histórias parecidas, como no caso o JavaScript, por exemplo, o nome dela se dá em referência ao Java, que era a linguagem mais famosa da época. O JavaScript queria surfar nessa onda, por isso se deu essa linguagem. Basicamente o Django, o Python, ele é usado em todo o processo, até mesmo para as configurações. Deixa eu aprovar o cidadão aqui. Sim, o Python se dá durante o processo, até criações como leitura, criação, atualização e exclusão, é gerado dinamicamente por meio de uma introspecção de configuração. Vocês vão trabalhar também com o template do Django, que tem basicamente comandos de programação, só que no template é para renderizar coisas do back-end no front-end. Deixa eu ver o que mais. Pronto, o framework, o Django, ele adota um princípio de don't yourself repeat, não repetir componente. Ele incentiva a retulação de código e a redução de redundância. Além disso, oferece um conjunto robusto de ferramentas integradas, como o RM para modelo de banco de dados,
e fazer integração como um sistema de autenticação avançado e proteção contra vulnerabilidades. Vocês vão ver mais detalhes disso lá no painel de mídia do Django. Basicamente, o Django está em constante atualização, a comunidade é rica e o Python também, é bom falar que ele é de código aberto. Vocês podem encontrar o próprio repositório Python no GitHub, podem seguir e ver as atualizações da ferramenta. Atualmente, o Python está na versão... Qual seria? A 3.13, é a versão atual estável do Python. No meu PC está instalada a versão 3.8. Mas basicamente você pode usar qualquer versão para trabalhar nesse projeto, acima da versão 3 no caso. Caso alguém tenha alguma versão abaixo disso, eu sugiro humildemente que atualize. Deixa eu ver aqui. Algumas empresas famosas que utilizam o Django hoje são o Instagram, o Pinterest, o Spotify. Basicamente essas são as empresas que investiram lá no começo do Python, que por ter investido ainda utilizam plataformas e conjunto de ferramentas das mesmas. Uma referência regional aqui para nós seria o sistema SWAP, que para quem veio do IFRN é como se fosse o sistema de gestão dos alunos de lá. E também tem o próprio portal do IFRN, que utiliza uma variação do IFRN, do Django, que é o Wagtail. Ele utiliza o framework Django, só que para formatar a coisa no front-end. É uma coisa bem interessante. É como uma plataforma de jornal mesmo, basicamente, esse Wagtail. Pronto, agora a gente vai para a instalação e configurações do IFRN. No IFRN o sistema utiliza bastante Django, com certeza. Tanto que você entra no próprio portal do SWAP e está escrito em Django, Made in Django. Eles ainda incentivam os alunos a fazer programas com o mesmo também. Pronto, começando instalando o Python. Alguém aqui não teria o Python instalado? Caso não tenha, tem duas formas de instalar, que é ou na própria loja da Microsoft, é só pesquisar vocês entrariam na loja, pesquisaria por Python e baixa a versão mais recente. Mas não é muito recomendável utilizar a versão mais recente não, você pode utilizar a versão .10 ou a .13, que basicamente é como se fosse a atualização do Windows, sabe? Sempre que chega uma atualização já tem um medo, que muito possivelmente teria algum bug, alguma coisa assim. Mas no Python é dificilmente isso acontecer. A primeira forma de instalação seria via a loja da Microsoft e tem a segunda, que é pelo próprio portal do Python. Vou acessar aqui para vocês verem melhor. Estão conseguindo ver a tela cheia, né? Agora? Para baixar no próprio seu portal do Python, é só você vir em Downloads e baixar a versão mais recente. No caso, já lançaram a 3.14. Recomendo lançar uma versão, sei lá, tipo a 10, que eu utilizei bastante tempo essa. É só você instalar, que durante a configuração da mesma, lá você vai pedir para você adicionar nas variáveis do ambiente. Por isso que é bom de instalar da própria loja, no caso. Se você instalasse pela da Microsoft, teria que fazer essa configuração aqui. Que vocês iriam em variáveis de ambiente aqui e teria que configurar o diretório onde está instalado o Python, que no meu vai estar instalado aqui em caminho, edição, pronto. A versão que eu estou instalando é a 3.11. Dá certo. Alguém está instalando por aí? Ou posso prosseguir? Acho que posso, né? Basicamente o que eu falei de instalar as variáveis do ambiente para adicionar nos caminhos. Para quem está usando o Linux, esse seria o comando de instalar o Python. Você pode especificar a versão no parâmetro também. É só dar um sudo apt install. Para quem usa sistema diferente do Debian e Ubuntu, aí tem que ver sua versão. Pronto, falando dos ambientes de desenvolvimento, o Python tem um conjunto de interface gráfica chamado Tkinter, que, se eu não me engano, quando você instala o Python, automaticamente ele já vem. Engraçado que esse conjunto de ferramentas automaticamente ele já veio no Python e foi feito com o próprio Python.
É um conjunto bem simples, basicamente é para você quiser testar, assim, um algoritmo unitário, tudo que foi uma linha em um único arquivo só. Mas se você quiser um projeto de estrutura, aí você teria que pôr uma ideia como o VS Code, por exemplo. No VS Code, caso vocês tenham, é só você entrar extensões, que vai estar aqui, pesquisar a extensão do Python, que ao você instalar a extensão, vai aparecer, pronto, essa setinha de Run Code, que quando você tiver no arquivo Python, é só apertar aqui, que automaticamente ele já vai executar aquele código em específico. Agora chegando pro Python, essa vai ser a ideia que eu vou trabalhar por aqui e que eu sugiro que vocês façam também. Ela é uma ideia do conjunto do... Esqueci a loja, mas essa empresa, ela faz JetBrains, pronto. Ela faz vários tipos de para várias linguagens diferentes. Tem a do Java, tem a do Python. Basicamente, se você instalar uma IDE específica para uma linguagem, você facilita muito a sua vida, porque essa do Python vocês verão que tem atalhos e estrutura específico. Permite até você configurar o interpretador da linguagem dentro da própria ferramenta e também criar ambientes virtuais, que a gente também vai criar aqui. Pronto. Cadê? O Python, quando você instala no seu computador, é essa ferramenta aqui. Bastaria você clicar para abrir ela que vocês verão. Vai abrir aqui. Se for a primeira vez de vocês, pode demorar um pouquinho, porque vai estar baixando as dependências da IDE. Uma vez você baixada, você vem aqui no canto inferior direito e para configurar o interpretador da linguagem, porque senão não vai rodar. É só você vir aqui, add o interpretador. Lá é só você escolher a versão do Python que você instalou na sua máquina. Talvez seja necessário iniciar, mas que eu lembre, eu não preciso disso não. Seguir o tutorial aqui. Pronto, uma vez instalado o Python, a gente vai fazer a instalação do framework Django, que eu sugiro que crie também uma pasta para esse projeto. Eu vou aqui em ferramentas, que é quando... Cadê? Ferramentas, pasta Python, projeto. Como eu já tenho um portfólio, eu vou botar portfólio teste, mas vocês que sabem, hein? Uma coisa interessante que se falar, que no momento da instalação do Python, lá vai pedir para você clicar no checkbox, que é para habilitar uma funcionalidade muito boa, que é basicamente a de abrir na pasta específica. Vai aparecer, se configurado, vai aparecer essa função aqui para vocês, que não precisaria entrar na própria IDE e localizar a pasta por aqui. Muito mais simples e de boa. Criada a pasta, a gente vai fazer a instalação do Django. Que para instalar o Django, bastaria você rodar os comandos. Antes disso, tem que se tocar que tem que instalar o ambiente visual. O ambiente virtual da máquina. Que o ambiente virtual serviria para você não ter conflito entre entre os seus programas e variáveis específicos. Se você tiver mais de uma versão do Python instalada no seu computador, pode ser que em alguns momentos, ao rodar um tipo de comando, vai dar algum erro. Por isso que o ambiente virtual serviria para isso. Eu vou aqui rodar esse comando no caso. A gente sugere por isso mesmo, por versão dos pacotes também. Por definição, padrão meio que dos projetos, a gente utiliza o vem, que é de próprio ambiente virtual. Vocês vêm aqui, abrem um terminal, que no Python se localiza logo embaixo aqui. É só copiar e colar. Aí no caso, o nome da máquina virtual, que no caso é ambiente virtual, é só colocar venv, que vai criar um ambiente agora. Se criado, vai aparecer uma setinha, vai ficar verde aqui no canto. Demora um pouquinho porque está instalando as dependências da biblioteca. Vocês vão ver que foi criada uma pasta aqui também do ambiente virtual. E para executar
ativar o ambiente virtual, no Windows você roda esse comando, que é o venver, o nome do seu ambiente virtual, script e activate. Já no Linux é esse abaixo. Pronto, uma vez ativado vai aparecer aqui. Tentem rodar o comando para ver qual versão do Python que está no ambiente virtual, que para ver a versão seria esse comando. Eu estou rodando a 3.2, que provavelmente foi a que eu configurei. Na verdade é a do meu computador que está puxando. Ativado, criando um ambiente virtual, vamos seguir para o próximo slide. Pronto, para instalar o Python é só fazer rodar esse comando, pipe install Django. Deixa eu pegar daqui, fica muito mais simples. Eu até já tenho esses comandos na minha máquina, mas prefiro pegar logo o correto para acelerar o procedimento do tutorial. O pessoal está conseguindo fazer de boa aí? Show. Para instalar o Django é só rodar esse comando. Dependendo da sua ferramenta pode demorar um pouco. E se você não tiver a Avast no computador também. Cara, já que o script do Avast foi ativado, eu vou rodar novamente esse comando, porque de vez em quando o Avast ele interfere na instalação da biblioteca. Aí quando você for mais pra frente vai ter algum erro que você não vai saber do que é. Aparentemente rodou tudo boa aqui. Pra ver qual versão foi instalada no Django, basta rodar esse comando. Pronto, é a versão mais atual mesmo, a 4.2. Instalando o Django, a gente vai seguir o próximo passo, que é iniciar um aplicativo. Na verdade, é iniciar um aplicativo do Django mesmo, um projeto. Como o nosso projeto será de um portfólio, utilizaremos o nome portfólio. Mas vocês podem colocar qualquer coisa, tipo Pedro, portfólio barra Pedro, portfólio barra Davi, portfólio barra Gabriel. Ou só colocar o nome Gabriel, porque lá no site vai ficar bonitinho também. Vocês que sabem. O ideal seria o nome do projeto, ter o nome, o mesmo nome da pasta, para o próprio Django reconhecer futuramente, porque senão teria que configurar umas coisinhas mais também. Já que eu coloquei o nome portfólio teste, vou usar isso. Pronto, já foi instalado. Vocês vão ver que foi instalado uma série de estrutura de pastas específica aqui, que é basicamente como se fosse o admin do nosso projeto. Vai ter as URLs, que você pode registrar as URLs dos seus aplicativos, que a gente vai instalar também. As configurações de seus projetos, a gente vai registrar o aplicativo por aqui. E tem o init, que basicamente já vem por padrão em todo o projeto. Esse async é para os módulos do Django. E tem o manage. Vocês vão ver que vários dos comandos que a gente vai utilizar vai ser através desse manage. Terá o Python, o manage.py e o comando que a gente vai criar para rodar alguma funcionalidade específica. Por exemplo, se eu não me engano, a gente vai rodar um agora. Sim, aqui algumas variações desse comando, que você vai rodar o Django Start Projeto, o nome e o pontinho no final, ele não vai criar uma nova pasta com portfólio. Você vai botar 3 portfólios aqui. Iria criar só uma no caso. Mas dá certo da forma que tá. Tenha o parâmetro de template, se vocês quiserem tiver algum template personalizado. E o do exclude git ignore, que é para hospedar para subir para o GitHub nova depois. Essa vai ser a arquitetura que foi gerada, como eu tinha dito anteriormente.
vai ter, essa aqui é de outro projeto que eu tinha, o app Notas. O Manage, hoje em dia ele foi puxado para baixo, mas acho que é por uma questão de nome mesmo, porque ele está fora do diretório. A arquitetura MVT, que diferente do modelo Model View Control, o MVT ele torna o código mais modular, facilita a colaboração em equipe e permite a reutilização de componentes em diferentes partes do projeto. Pronto, feito esses passos, a gente vai iniciar o servidor do Django, que é através do comando Python manage run 7. Em outras linguagens, como PHP, por exemplo, é PHP artisan 7, do JavaScript seria npm start. E aqui tem também algumas variações desse comando. Você pode colocar na porta específica, ou se não colocar, se você quiser permitir algum acesso externo, e tem outros parâmetros também, que você pode usar um template de configurações. Basicamente, para quem já tem muitos projetos Django e está fazendo vários do mesmo tipo, você coloca só um template e ele vai puxar as configurações. Dentro do terminal da IDE, é só rodar o comando do PHP manage que ele vai rodar o projeto. Ou não, né? Deixa eu ver se eu pulei algum passo aqui. Manage não foi. Tá que eu errei aqui. Pessoal que chegou nessa parte tá dando certo também? O que será que eu errei? Quando der esse tipo de erro. Pera aí. Ah, tá. Já vi. É que você tem que acessar a pasta portfólio. Pronto, agora sim. É só você entrar no link específico que vocês vão ver o próprio projeto rodando agora. Essa aqui é a página inicial do Django. Se vocês notar, vai ter esse foguetinho que é basicamente o símbolo, a versão do Django. Aqui você vai ter a versão, os links para a comunidade do Django, o tutorial se você quiser criar algum outro projeto. Lá tem o Django, se dá o tutorial também, como várias outras linguagens. Tem a documentação do Django. Mas vocês veem que vocês podem ver que tá todo em inglês por aqui, né? A gente vai configurar para o português. Deixa eu voltar para o projeto. Sim, um primeiro passo que a gente tem que fazer, que é para poder acessar o painel admin do Django, é rodar as migrações. O que é uma migração? Uma migração é um conjunto de ferramentas que você pode usar para criar o seu banco de dados em diferentes máquinas. Você deixa o próprio modelo do banco de dados no seu próprio código. Se você trabalhar em equipe, essa é uma ferramenta bastante útil. É basicamente através do comando migrate, que é um dos mais importantes do Django, que você pode sincronizar a estrutura do seu banco de dados com modelos de classe Python definidos do seu projeto. Deixa eu aprovar mais esse cidadão aqui. Boa noite, Eduardo. Sim, como eu tinha falado, as migrações permitem você basicamente recriar seu banco de dados em qualquer projeto com outros desenvolvedores e pode criar as tabelas padrão do banco de dados. Quando você instala o Django pela primeira vez, é muito importante que você rode o comando php migrate, que é para você conseguir acessar o Django admin, que se dá através dessa URL aqui. No caso, provavelmente deve dar um erro porque não está instalado. Exatamente. Aqui ele não está encontrando na tabela Django sessão, que vai pegar a seção do seu usuário, que basicamente devia estar lá. Vou ter que abrir um novo terminal aqui. Uma vez abrindo um novo terminal, vocês ativam o ambiente virtual. Entra na pasta do seu projeto e pode colocar o comando para rodar as migrações. Acho que só de colar já foi tudo. Todas essas tabelinhas iniciais já veio preparando no próprio Django, que vocês verão agora que essa URL vai estar funcionando.
Mas você pergunta, pronto, já posso acessar? Ainda não. Que a gente criou as migrações, porém não foi criado nenhum usuário. Se você colocar qualquer coisa aqui, não vai poder acessar. Que nosso próximo passo agora será criar um super usuário para poder acessar nosso painel. Qualquer projeto você meio que iniciar, você configura para fazer os testes. No Django, eles automaticamente já dá o comando para você fazer isso, que é o Python create super user. Aqui eu dou um exemplo do modelo que você seguir. Você coloca no terminal, você colocaria seu e-mail, um username fácil, alguma senha qualquer. Basicamente para você se lembrar. Vocês podem alterar novamente depois. Aqui vou colocar Davi. Podem colocar o primeiro nome de vocês, algum e-mail. Esse e-mail, no caso, ele seria mais útil se você tivesse hospedado em alguma aplicação, que ao você clicar em algum campo, por exemplo, e esquecer a senha, ele vai pedir uma confirmação para o seu e-mail. Como a gente está rodando em localhost, o e-mail não é tão interessante agora não. Senha 1, 2, 3, 4. Pede alguma confirmação. No próprio terminal também ele já dá a validação da sua senha. Ela diz que é muito curto, tem que ter pelo menos 8 características. Aqui os fornecedores configura para o usuário poder entrar no seu sistema. Aqui diz que basicamente essa senha só tem números numéricos. Eu vou validar dessa forma, mas qualquer coisa vocês podem alterar novamente. O super usuário criado com sucesso. Quando vocês tentarem acessar novamente o Django ADMI, agora vai dar certo com as variáveis que você especificou lá, que você criou. Esse seria o painel de ADMI do Django. O estilo por padrão ela vem dessa forma. Você aqui, se vocês rodassem os moldes de tabela, caso criassem futuramente, todas as tabelas iriam aparecer aqui. Mas no caso vocês também podem configurar o estilo do painel, abaixar algumas bibliotecas específicas. A do Wagtail, por exemplo. Se você for na tabela do usuário, vai ver meu nome lá. Vai ter o painel, a data de criação, vocês podem adicionar algum super usuário. Que no caso aqui, você tem que seguir todas o que a ferramenta pede, o padrão de senha. Se vocês forem, por exemplo, clicar no nome de vocês vão ter vários campos de formulário. Se eu pegar um interessante aqui, a data de criação desse usuário, vocês vão ver que não está batendo aqui. Aqui está pegando 9 horas, sendo que agora é 6h37. Isso acontece porque, por padrão, a time zone do Django, ela está nos Estados Unidos. Que a gente tem que configurar para o português brasileiro. Ou a gente pode pegar a time zone de São Paulo, que basicamente é o que os projetos mais utilizam, ou se não a de Recife, que é uma localização mais perto aqui pra gente. No caso deve ser seu próximo slide aqui. Exatamente. Lá no arquivo de configurações, aonde tiver essas variáveis de string, vocês vão colocar essas. Aqui outras variáveis também que vocês colocariam. E isso são as principais funcionalidades. Você pode formatar a hora para colocar no formato de ponto. Pode colocar a data específica para o português mesmo, que provavelmente deve estar na anotação americana. Dentro do projeto vocês vão em configurações aqui em inglês, vão lá para baixo, aqui linguagem code e time zone. Basta colar os comandos do slide para botar para o time zone português brasileiro. E a linguagem basicamente é a linguagem do Django que vai aparecer pra gente. Tanto que vocês voltarem ao projeto por aqui, deixa eu ir para a tela inicial lá. Vocês verão que vão estar em português agora. Pronto. Tudo em português por aqui. Agora vamos dar procedimento. Alguém tá... Deixa eu aprovar o professor por aqui. Pronto, vamos dar procedimento aqui. Como é que se dá a estrutura de um projeto no Django? Que no caso, a nosso passo agora será criar nosso aplicativo, ou se não, aplicação mesmo. Que se dá através desse comando, create, manage startup e homepage. Eu recomendo usar o homepage porque basicamente nosso projeto de portfólio será de uma página só, mas você pode configurar
URL específica para outras URLs também. Mas como será basicamente um projeto simples, pode colocar só homepage. Vocês podem configurar o nome aqui também. O comando assina é para criar um aplicativo dentro do seu projeto. Ao criar o aplicativo, você vai aparecer essa pasta aqui. Vocês verão que está rodando o servidor, que eu tô no projeto certo. É só rodar que vai criar. Vocês vão ver que apareceu uma pasta aqui, homepage, que agora sim vai ter o mode view template que eu estava falando. Aqui vai ter as views que a gente vai criar. Tem basicamente as funções de controle também. Terá os modos que você pode criar os modelos para o seu banco de dados. Aqui você dá a definição do seu aplicativo para o Django interpretar. E o admin também, que vocês podem registrar suas modelos aqui, que é para criar as migrações futuramente. Deixa eu falar da estrutura que foi criada também. Como eu tinha dito, criar a pasta migrações, que é para o arquivo de migração do banco de dados. O arquivo init, que sempre tem, é um arquivo vazio que transforma uma pasta em um molde. Em um módulo, no caso. A configuração do painel do Django, a configuração do aplicativo, nome, etc. Dentro do home a gente futuramente vai criar o template, que é para renderizar os dados no front-end. Vocês podem também, pronto, esse arquivo de teste, fazer os testes unitários. E a view, onde vai seguir a lógica da página e das aplicações. Uma vez criada o nosso aplicativo, a gente tem que registrar, que no caso a gente vai em configurações, onde tiver o style apps, nessa lista de string por aqui, de configuração do Django, a gente vai registrar a nossa homepage. Cadê? Aqui, configurações. Rolam lá para cima. Não é Mother, que é para fazer configurações de rede específica dos seus projetos. Aqui a gente registraria a homepage. Que é para o Django registrar suas rotas também quando você criar. Vai ficar bonitinho depois. É porque os aplicativos, ele digita o projeto em funcionalidades independentes, como a homepage. Você pode ter um blog dentro do seu projeto, um sistema de usuários. Basicamente você pode ter vários aplicativos dentro de um único projeto. Se você quiser economizar no servidor, seria uma melhor alternativa. E também pela manutenção, a facilitar a escalabilidade do código. No arquivo de view, para aparecer as configurações lá na rota principal, a gente vai instalar esse comando específico, que basicamente na rota index vai retornar um hello world. Vocês vêm aqui view, vocês não vai ter nada por aqui, é só criar. Ele vai instalar vai puxar da biblioteca do Django o HTTP response, que é para retornar o hello world na página. Mas mesmo configurando aqui, a gente tem que ir lá em um URL e registrar também, que é só se vai poder aparecer lá na nossa rota. Aí para definir a URL, a gente tem que criar um arquivo chamado URL. No Django, nas versões anteriores, automaticamente já vinha por padrão, mas como os desenvolvedores do Django, eles viram que os desenvolvedores usam um sistema diferente para URL, com uma pasta específica, com uma série de URLs, eles resolveram retirar essa facilidade e deixar por conta dos próprios desenvolvedores. Aqui no sistema de rota em específico, a gente vai criar o arquivo da nossa pasta, homepage. Deixa eu fechar outro aqui para não se confundir. Cria-se um arquivo chamado URL. E coloca que por padrão vai pegar a rota.home. Mas vocês podem deixar vazio para pegar a partir do endereço inicial das suas rotas. Mas vamos deixar home mesmo. Se eu não me engano, deve dar algum erro aqui. Não. Vamos dar procedimento então. Um passo importante é que você tem que registrar as URL do seu aplicativo,
que você tiver muitos, como eu tinha dito, se você tiver muitos aplicativos, esse passo vai basicamente facilitar a sua vida. Se você deixar vazio, vai pegar a partir do site principal. Aí se você colocar algum parâmetro de rota específico, vai pegar a partir dessa. Por exemplo, aqui do exemplo do admin. Aqui, configurações do portfólio no caso. URLs. É isso aqui mesmo. Deixa eu aprovar mais um cidadão aqui. Se eu não me engano, já deve estar funcionando agora. Aqui ele deu erro porque a gente não está na rota específica. Mas se colocar o home aqui, deve aparecer agora o Hello World. Hello World porque, caso tenha aquela lenda, né? Se você não colocar o Hello World quando você inicia algum programa ou linguagem, você será amaldiçoado. De primeiro acreditava nisso, ainda bem que é zoeira. Aqui o teste da home. Para quem tem curiosidade no Python, se dá para escrever um comando, é só print Hello World, caso você fizesse via terminal. Nosso próximo passo, a partir disso, será instalar os templates e o assert da aplicação, que é o estilo do portfólio. Basicamente toda a instalação já vai estar pronta para vocês. Você não precisar codar muita coisa não. Vocês veem no próximo slide. Vocês clicam nesse link específico dos assets, que será redirecionado à pasta do Drive. Dentro dessa pasta vai ter basicamente o que a gente vai utilizar. Vocês baixam esse assert.ra, que é para instalar e instale dentro de uma pasta específica do seu projeto, que eu vou mostrar depois aqui. Pode demorar um pouquinho. Enquanto isso, dentro do seu projeto, nessa arquitetura, fora do home, vocês coloquem a pasta asStatic, uma pasta que a gente vai utilizar depois, que é para guardar os arquivos estáticos do sistema. Aquelas imagens que sempre ficam paradas, estilo. Deixa eu colocar aqui. É isso mesmo. Enquanto vai baixando aqui, a gente pode dar procedimento também. Basicamente foi o que eu falei de instalar a pasta. Deixa eu ver se eu instalei na... Sim, vai ser disponibilizado. Vocês estão conseguindo ver o link aí? Pera aí, deixa eu colocar aqui então para vocês. Pronto, entre nessa pasta que você vai poder baixar o template. Carregou aqui na minha tela. Vou colocar na área inicial e depois vou mover para o projeto do Python. Uma vez baixado, deixa eu... Cadê? Vocês vão até a pasta que eu criei aqui e jogo o projeto lá. Pode deixar .ra mesmo. Na pasta estática, eu vou abrir aqui no próprio local da pasta, que é para fazer a extração dos arquivos. Open in Explorer. Eu só não coloquei, eu tive que compactar no caso, porque cada arquivo desse tem 2.000 arquivos no caso, que é praticamente para fazer. Porque tipo, todos os templates que estão aqui estão em local, sabe? Não vai puxar muita coisa CDN não. Todos os estilos, JavaScript, CSS, os plugins. Pronto, chegou a hora. Como eu tinha dito que o Django é orientado a Model Template, a gente vai criar a pasta Template. Novamente vamos criar a pasta Homepage e o index do HTML para renderizar assim no nosso projeto.
Basicamente é o sistema de padrão de projeto do Django. Vocês vão ver que vocês não vão precisar definir a pasta template no código, porque vai estar definido basicamente. O próprio Django já puxa a pasta template para você. Não precisaria especificar o caminho no caso. Aí vamos lá, show. Assim fica melhor para vocês? Feito isso, vamos dar procedimento. Ah não, uma coisa importante se falar que pronto, eu já deixei salvo aqui o link que é para vocês baixarem o próprio index, para não ter que estilizar tudo do zero. É só dar um Ctrl A que automaticamente vai selecionar todo o arquivo. Uma vez feito isso, vem aqui. É só rodar agora. Mas ainda não vai aparecer na nossa rota porque ainda tem outras configurações para a gente fazer também. No arquivo de vídeo a gente vai registrar nossa rota, que é para pegar até o caminho do index, aí sim renderizar na tela. No caso, preste atenção que aqui eu já dou a dica, mas vocês podem se confundir com os projetos do Django. A arquitetura de pasta tem um portfólio.txt, portfólio a raiz do projeto e a raiz do projeto também. É bem fácil se confundir nesse tipo de projeto. Como eu tinha dito, o próprio Django já pega por template na própria estrutura dele. Tanto que vocês veem, eu só estou referenciando o home e o index. Não estou referenciando a pasta template. Que basicamente na rota index vai receber um objeto request, o dado da aplicação como cabeçalho, parâmetro, etc. Se você tiver algum esquema de banco de dados, e renderizar na nossa página. Usa-se uma função chamada render, que é para combinar o template com os dados opcionais e gerar uma resposta HTTP. Uma coisa a se falar também é sobre o sistema de template do Django. O sistema de template segue o estilo de várias outras linguagens, que no Django é o Django Template Language, DTL. Ele usa esse tipo de notação que se chama double mustache, ou se não bigode mesmo, que é só dar um entre chaves e um sistema de porcentagem que é para tags lógica de blocos, include, usa essa anotação para variáveis e bivalores, e se você quiser escrever algum comentário no template, é só colocar o hashtag, para não quebrar a aplicação, sabe? Para aparecer na nosso arquivo index, a gente tem que colocar os arquivos estáticos, a gente tem que colocar o load static. Deixa eu ver se já está aparecendo aqui no caso index. Pronto, tá. Já está puxando certinho aqui. Agora, para renderizar, para a nossa aplicação pegar a arquitetura do static, a gente tem que colocar o load static no início. Cadê o index aqui? Na primeira linha de comando mesmo. Que essa load static vai te permitir utilizar um outro comando que vai te permitir acessar a estrutura correta da pasta. Basicamente, vocês veem que a gente usa assert aqui, sabe? Mas todo o estilo da nossa aplicação está na pasta static. Essa daqui que a gente criou. Basta substituir o assert pelo static e automaticamente vai pegar lá. Mas quando você está num projeto e utiliza rotas, a gente vai utilizar o static para pegar a rota da nossa pasta static. Deixa eu avançar aqui que vocês vão entender melhor. Como eu tinha dito, aonde tiver a set é só trocar pelo stat, junto com a anotação do template, que é o entre chaves e o jogo da vela, e o fecha aqui também. Mas vocês vão ver que tipo
Se caso você for contabilizar o tanto de acerto que vai ter nesse arquivo, tem basicamente 33. Aí não acho que vocês vão querer fazer isso, né? Por isso eu já disponibilizo aqui o index atualizado. Deixa eu... Já atualizado no caso. Pega essa arquivo onde tiver index com static já. Dá um Ctrl para selecionar tudo. Vem aqui. Seleciona também. E cola. Que onde tinha a palavra static eu toquei pela própria anotação do template do Django, que vai redirecionar a nossa parte static e pega nos arquivos específicos. Vamos dar uma olhada nesse HTML também para a gente ver o que tem nele. Basicamente aqui terá um modo escuro, terá um estilo específico, o plugin do JavaScript que é para fazer o carrossel lá, e aquele sistema de paleta de cores que eu tinha dito, o Bootstrap. No caso, todo o estilo da nossa aplicação é feito usando o Bootstrap, que também é um framework CSS. Bora ver lá para cima o que utiliza mais. A gente também utiliza fontes do Google. Os ícones do fonte Absolve. Tem vários ícones interessantes. Eu sempre utilizo esses ícones no meu projeto. É muito bom. Um plugin do CSS que é para dar uma estilizada melhor. E um tema específico, que agora eu não me recordo qual. Aqui meu nome, vocês veem a estrutura específica do projeto que eu mostrei antes. Se a gente for na nossa aplicação, ainda não vai estar rodando. Na verdade vai estar rodando. Eu acertei de primeiro esse passo. Show de bola. Pronto, feito isso, esse será o nosso projeto que vocês vão implementar. Se vocês forem na rota inicial do nosso projeto, vocês vão ver que tem um erro lá. A gente vai mudar para a rota para redirecionar para o endereço inicial. Como é que a gente faz isso? A gente vai lá nas views, ou nas URLs no caso, em vez de ser home, tira o home e deixa assim, que agora vai ser o endereço vai ser referenciado logo no início, o nosso arquivo index. Show de bola. O carrossel que estava no código lá, projeto em destaque. Esse blog eu estava no template original, eu deixei por aqui caso alguém tenha alguma notícia compartilhar ou deixar, é só utilizar por aqui. Aqui também tá, acho que eu já mostrei para vocês, você pode colocar cores dos seus projetos. No caso aqui tá bugado, no caso a gente vai corrigir durante a apresentação aqui. Feito isso, aqui tem alguns comandos interessantes do template. O que a gente utilizou aqui foi o load static e o static tamanho do arquivo. Mas você também pode modelar a arquitetura do seu index. Por exemplo, deixar o navegação em um outro arquivo, aí você seria estendido via esse comando, o extend base. Esse base.html seria se você deixasse mais as configurações da biblioteca que você utiliza. Para fazer a lógica no Vue Template, você pode usar o if, o comando. Se quiser utilizar um for em linguagem, no template é só colocar for if em list, que o parâmetro dos itens você passaria via view no caso, no arquivo. Aqui é um exemplo de aplicação, de como se dá. Esse é o URL, se você registrar mais de um URL no seu projeto e quiser referenciar no seu alguma URL específica, baixa em vez de colocar, por exemplo, deixa eu pegar aqui, resume.html, você colocaria o URL e o nome da sua URL, que o nome seria a rota que você registraria lá no arquivo de URLs. Aqui deixo um modelo aos comandos mais utilizados de template do Django. Uma coisa a se falar é que caso em alguns computadores é capaz de dar erro de vocês, porque a pasta de rotas talvez não esteja especificada lá no arquivo de configurações, que para especificar seria basicamente esse comando. Já que a gente está usando a pasta static para os arquivos estáticos, é só colocar o static mesmo. Aí esse comando serviria mais para você definir o tipo de padrão de campo automático para chaves estrangeiras, se você for registrar alguma imagem via banco de dados. Também tem o static field, que seria mais interessante quando a sua aplicação já estiver num servidor rodando, que ele lista diretórios adicionais. Em vez de ser tipo
a direcionar para a pasta do seu projeto, pode ser para um link de algum S3 da AWS da vida, onde você guardaria outros arquivos estáticos. Basicamente a gente agora vai no arquivo index, que no caso meu já dá certo, mas se o de você tiver erro, é só colocar isso aqui. Vamos aqui. Essas variáveis de configurar os arquivos estáticos vai estar lá embaixo. Pronto. Aqui já tem por padrão. É só você tirar e recolocar. Deixa eu beber um pouco d'água aqui. Como eu tinha dito, você pode deixar mais de um arquivo estático via essa variável que guarda uma lista de diretórios. Pronto, se tudo der certo, esse vai ser o projeto que vai estar rodando de vocês. Deixa eu voltar para o meu aqui, que vai ser nessa configuração. Aqui já tem o modo escuro, o modo claro. Vocês vão ver, tá utilizando o Bootstrap. Aí você também pode se perguntar, quem é esse Simon Doe? Esse Simon Doe é o criador do template original, que ele fez com o Bootstrap. Se vocês forem, cadê no meu portfólio, eu vou estar referenciando ele lá embaixo. Ué. O PC tá dando uma travada um pouco, mas dá certo. Esse Timodal, ele criou o template original, que esse template deixou pegado, eu não peguei aqui. Aqui é meu próprio portfólio hospedado já no Python Anywhere. A gente vai ver como é que se hospeda lá no final. Aqui. Esse tema ele guarda vários tipos de templates. Eu escolhi justamente esse por ser mais simples e tá com o Bootstrap também, que é uma ferramenta que eu já utilizo. Mas vocês também podem escolher outros mais bonitos se vocês quiserem. Só depende de vocês. Agora, feito isso, como é que personaliza o nosso template? Vocês vão ver, deixa eu voltar aqui. Como eu tinha dito nos arquivos estáticos, tá? Nossos arquivos em imagens, onde tiver agora resolveu travar aqui. Onde tiver, deixa eu pegar aqui um tipo de personalização legal. Pronto. Nessa pasta imagem é onde eu vou estar guardando, por exemplo, uma foto do meu perfil. Bastaria você trocar por algum de vocês, sei lá, perfil, Pedro, pronto, JPG. É só guardar, o arquivo está referenciando essa pasta. Cadê? A pasta imagens, que no caso o meu arquivo eu botei logo aqui na raiz. Mas vocês podem criar a pasta projeto, igual fiz aqui, para lá no carrossel de projeto vocês colocar cada um que vocês fizeram. Aqui é do template original. Basicamente os meus vão estar por aqui. Deixa eu voltar ao normal aqui. Aqui, como eu tinha dito, vocês quisessem criar mais de um URL para o seu projeto, vocês configurariam vir aqui. Em vez de estar index.html, por exemplo, iria estar com o comando URL e a referência da sua URL, que você registraria via o arquivo de URLs. Uma vez feito isso, personalizando, vamos seguir para o nosso próximo passo do nosso evento aqui, que é, deixa eu colocar, que é subir para o GitHub. Uma vez instalado o seu projeto, deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui,
portfolio.txt, para subir pelo GitHub é muito simples. Basicamente vai ter, por exemplo, deixa eu primeiramente falar do que é o Git. O Git é um sistema de controle de código aberto que acompanha alterações, arquivos e sistema do computador. Tem o Git e tem o GitHub. GitHub é onde você vai estar os seus repositórios do seu projeto. Você pode usar o repositório para subir alguma aplicação real, ou se não para fazer as versões do seu próprio projeto através de commits. Quem não tiver, é recomendável instalar o Git via o botão aqui, que eu já coloquei no próprio template. Eu vou até colocar na reunião por aqui, que a gente vai fazer esse passo via terminal e criar também uma conta no GitHub, que através do GitHub você vai poder cadastrar o seu repositório e subir esse projeto para o mesmo, no caso. Deixa eu ver aqui o repositório. Para criar um repositório é só você vir no comando aqui, na função de name, vocês colocaria o nome do seu repositório. No caso, o seu nome do repositório é fundamental que ele tenha o mesmo nome do projeto que você está criando. Como o meu é portfolio.txt, eu vou colocar portfolio.txt mesmo. Vocês podem colocar o repositório privado ou público. Privado seria mais interessante se vocês não tivessem editado completamente ainda e não está pronto para demonstrar o projeto. Pode colocar alguma licença também. Pode adicionar algum arquivo de readme, que é para ou seguir a tutorial de como se roda o seu projeto, ou se não alguns passos ou documentação específica. Eu vou deixar assim mesmo. Alguma descrição? Não. Uma vez criando um repositório no GitHub, ele mesmo já dá os comandos de como se cria, de como se upa seu projeto para o GitHub. Esse código é basicamente sagrado. Muitos desenvolvedores e empresas utilizam o GitHub para guardar seus projetos. Deixa eu botar o slide aqui. Que via terminal, a gente vai rodar o comando git init, que é para iniciar um repositório vazio. No caso, tem que ser fora do ambiente virtual. Dentro do portfolio.txt, uma vez que você tem o Git instalado, vocês vêm aqui. Peraí. Uma dica no Windows é que se você digitar o cmd na URL, automaticamente ele já abre o terminal por aqui. Git init. Foi iniciado um repositório vazio. Nosso próximo passo vai ser adicionar todos os arquivos que a gente criou. Se dá através do comando git addal, ou se não você pode adicionar cada comando manualmente também. Mas como tem muitos arquivos, é melhor fazer via git add ponto mesmo. Provavelmente vai demorar um pouquinho por conta da quantidade de arquivos que a gente tem. Para também, uma vez adicionando todos os arquivos no seu repositório do Git, para fazer o primeiro commit, a primeira versão do seu projeto, se dá através desse comando, git commit, e o parâmetro de mensagem, que vocês colocariam, por exemplo, primeiro commit, projeto Django inicial. Deixa eu ver se já baixou aqui. Show, já foi. Caso você use algum computador com HD, esse processo é bem mais lento. A sorte que foi mais rápido aqui. Pronto, uma vez fazendo o primeiro commit, a gente tem que sincronizar com o repositório remoto, que foi o que a gente criou agora. Cadê a rota do Git aqui? Que se dá através desse comando aqui, git add. Se eu rodar esse comando, ele vai adicionar todos os nossos arquivos lá na pasta do repositório remoto.
Deixa eu ver se... Eu queria criar um git.ignore que é para ignorar o nosso ambiente virtual, mas dá certo. Tá bem? Só vai demorar um pouquinho na hora da rede. Já foi. Eu acho que já deve aparecer lá agora. Sim. Para fazer o push do nosso projeto, esse push ele vai pegar nosso projeto local e upar para o projeto do repositório remoto, no caso. Acho que eu vou ter demais aqui. E se você tiver do seu repositório remoto e quiser puxar para o sua pasta local, em vez de ser o push, teria que ser o pull. Git pull, no caso. Aqui deu um erro. Push remoto, não referenciado. Portfólio teste. Vamos ver o que houve aqui. Sim, acho que eu já sei. Pode ser o caso de, em vez de ser o main no seu projeto, quando você inicia um repositório vazio, ele vai estar como master. Bora ver se é isso. Exatamente. Agora vai subir todos os nossos arquivos para o nosso repositório remoto. Esse passo depende mais da sua internet. Já foi aqui no caso. Que o main, se você criar um projeto do Git via a própria programa dele, o desktop, Git Desktop Remote, ele vai criar com main. Aí se você criar via terminal, ele vai criar com master. Essa master é uma branch, sabe? Basicamente é uma versão do seu código, uma ramificação. Inclusive de primeira era todo master, só que aí houve o caso do George Floyd lá, que o Git, a plataforma, em protesto alterou todo o que era do master, foi alterado para main. Você lembra daquele caso do George Floyd, que teve aquele caso de racismo com o policial? Para não ter essa anotação de mestre no GitHub, eles alteraram para o main. Pronto, se eu vir aqui no meu repositório teste, os arquivos já é para estar tudo aqui no caso. Show de bola, já está aqui. Agora vamos para o nosso próximo passo. Sim, outras funcionalidades de comando interessantes do Git é o Git ignore. Era isso que eu queria, mas dá certo. Para você listar todos os branches do seu repositório, é só rodar esse comando. O meu só tem um master. É isso aí. Se tiver mais algum desenvolvedor, um pode trabalhar no master, outro pode trabalhar no front-end, a ramificação, outro no back-end e por aí vai. Depende da arquitetura de projeto que você está trabalhando, no caso. Caso vocês quiserem fazer alguma alteração após tudo que foi feito, basicamente é só rodar os comandos do GitHub. O Git para DD todos os arquivos, o commit do que você atualizou e o Git push para sincronizar com o repositório remoto. Feito isso, basicamente nosso já está quase terminando. Eu deixei uma parte especial da nossa apresentação que é para hospedagem. O Python, por ser muito versátil, existe uma plataforma chamada Python Anywhere. É uma plataforma online. Deixa eu adicionar esse cidadão aqui. É uma plataforma online que lhe permite desenvolver e hospedar aplicações usando a linguagem Python. O interessante dessa plataforma é que ela permite hospedar gratuitamente. Poucas plataformas hoje em dia permitem isso. Ela oferece planos gratuitos e pagos. Basicamente a gente vai utilizar o pago. Oferece um terminal que é para você fazer o mesmo que eu fiz aqui, de sincronizar e rodar seu projeto. O próprio Python Anywhere oferece um terminal. Pode trabalhar com banco de dados MySQL, o SQLite 3. Esse SQL é uma versão mais simplificada do MySQL. Acho que eu não disse, mas o próprio Django por padrão já vem o SQL3. Se vocês tentarem ver o arquivo, algumas coisas você consegue entender. Alguns comandos do SQL, por exemplo. Depois de rodar as migrações, foi o que apareceu por aqui.
Mas você também pode configurar o MySQL para sincronizar algum banco de dados. Você pode sincronizar também até o JSON, se quiser algum banco de dados não relacional. E também, deixa eu botar, o Python Anywhere ele roda em servidores hospedados da cloud do Amazon S2, que seria a AWS. Para fazer a hospedagem, a gente tem que configurar primeiramente nosso projeto. Esse passo aqui eu já fiz, que era de trocar o home para o endereço vazio, que é para quando um usuário acessar o seu projeto, ir diretamente para o endereço principal e não ficar nesse daqui no caso. Que é meio chato, você acessa um projeto e tem que acessar uma URL específica, sabe? Aqui para ficar mais simplificado. Em urls.py, a gente vai adicionar esses comandos aqui, essa biblioteca do Python no começo, que já eu explico. Ah não, arquivo errado, tem o URLs do nosso projeto do admin, de configurar todos os nossos aplicativos, tem um URL do nosso aplicativo em si, do home page. E no final a gente adiciona essa configuração do debug, que quando estiver rodando uma aplicação do servidor, ele vai desativar os erros que aparecem. E também vai configurar os static para aparecer na nossa aplicação. Se vocês não colocassem dessa forma, futuramente vocês vão ver que dar um erro lá, quando hospedar no Python Anywhere. Feito isso, deixa eu acessar aqui para vocês verem como é que é a interface. Essa é a interface do Python Anywhere. Uma vez que vocês tenham criado a conta, vocês têm que criar a API para rodar o próprio conjunto de ferramentas da plataforma, que ela foi feita via Anaconda. Essa Anaconda é um sistema de projetos, se não me engano, que basicamente usam Python em basicamente tudo. É bem poderosa essa ferramenta. Eu vi mais ela para análise de dados. Vocês vêm em Web, ou seria, na verdade, em conta, que é para ativar a API do seu projeto. Vocês vêm em conta, em API Token. Rapaz, se eu clicar aqui vai aparecer minha API, então não vou não. Basicamente é só criar aqui e aí clicar no botão de criar a sua API, para você conseguir acessar as ferramentas. Eu estou basicamente usando o pacote free, me dá tudo que eu forneço e basicamente é isso. Não tem nenhuma dificuldade não. A gente criar a API, eu só preciso fazer isso uma vez. Se você quiser fazer isso novamente, seria interessante ter outra conta. Se quiser rodar um segundo projeto e hospedar gratuitamente. Aí se não tiver aberto o console, é só você clicar no bash que vai criar automaticamente um console para você fazer as configurações da sua aplicação. Deixa eu ver no Python Anywhere aqui. Vai em console. Aqui é o console que eu estou rodando. Ele é interessante que ele roda via terminal. Como eu disse, ele está sincronizado num cloud lá da AWS. Se vocês forem ele está aqui, vai ter o readme e vai ter o nosso endereço. Esse é o endereço que vai lá que roda na URL. Se vocês forem ver dentro desse endereço, vai ter a arquitetura do meu projeto lá. Deixa eu dar um ls que é para listar. Aqui os comandos aqui os projetos que eu upei, que basicamente para upar os comandos aqui, é só você... Não, pera aí, tem uma ferramenta muito mais simples que eu coloquei aqui. O próprio Python Anywhere ele oferece um conjunto de ferramentas específicas para você facilitar o deploy da sua aplicação. Que ao utilizar o parâmetro Python Anywhere no final, ele vai utilizar a própria API para automaticamente fazer as configurações. Isso é muito louco porque, tipo, basicamente você só roda dois comandos no deploy e está automaticamente configurado já. Primeiramente, você coloca um pip install user, que depois de colocar isso vai pedir para você entrar com a sua conta do GitHub, se eu não me engano. E depois de você entrar, basta você pegar o endereço do seu repositório, que ele vai estar localizado em code aqui. Vocês copiam isso aqui e coloca no comando.
autoconfigure a Django, coloca o endereço lá do seu repositório, que ao você rodar essa ferramenta, você vai ver que ele vai estar baixando o seu projeto do GitHub, vai criar a própria máquina virtual para você, vai atualizar o arquivo de configurações sobre o seu deploy. Se você estiver rodando com o banco de dados, automaticamente ele vai criar também. Automaticamente vai criar o banco de dados, vai criar os seus arquivos estáticos. Aquele passo de criar os estáticos que eu tinha feito, automaticamente esse comando já faz isso. Basicamente é um comando muito massa que ele vai permitir serviço web através da sua API. Aí para sincronizar, uma vez feito isso, se vocês quiserem fazer alguma alteração futuramente, sei lá, eu fiz uma alteração no meu projeto local, só que ele não vai estar automaticamente vai atualizar lá na sua hospedagem. Basta você entrar dentro do console e rodar o comando git pull, que vai sincronizar com o seu repositório remoto. E basicamente essa é a conclusão da nosso primeiro evento. Eu deixo também aqui na apresentação, caso vocês quiserem se aprofundar mais em Django, um tutorial chamado Django Guias. Ele é um recurso didático que muito popular, é destinado a ensinar programação para as mulheres, mas homem também pode fazer no caso. É uma excelente porta de entrada para aprender Django, independente do nível de experiência prévia de programação. Esse próprio projeto eu já fiz no começo do ano, é muito simples, eu recomendo também. Ademais, alguém teria alguma dúvida? Eu deixo também aqui no final da minha apresentação as referências que eu usei, o link do template, o meu repositório, para quem quiser se basear, e o que eu usei para fazer a apresentação do slide. E show de bola. É isso, gente. Esperava terminar em até menos de 1 hora, mas deu certo. Alguém tem alguma dúvida? Pronto, gente. O evento é isso. Já que ninguém teria mais alguma dúvida, vamos finalizar por aqui. Obrigado a todos que participaram e que Deus abençoe vocês. Valeu, gente. Tenham uma boa noite.